Olá pessoal, vamos começar nossa primeira aula de linguagens do ensino fundamental, capítulo 1, onde vamos decorrer sobre os tipos de linguagens, os seus métodos, as suas justificativas, o para que serve e as suas características no geral. Podemos observar que temos vários tipos de linguagem: a verbal, visual, audiovisual, gestual, corporal, matemática e combinada. Cada uma delas tem um apelo para algum tipo de informação, para passar conhecimento ou alguma artimanha, vamos dizer assim, alguma característica fundamental dela. Toda linguagem ela é feita para transmitir algo, seja um sentimento, como tristeza, felicidade, incentivo. São, por exemplo, os livros de histórias fictícias, ou de romance, ou um filme, ou uma narração. Todas elas querem passar um sentimento para você. Ou informação. Também a gente pode ter os jornais televisivos, jornal através de rádio, jornal impresso. Elas transmitem informações do mundo através de anúncios, notícias. Conhecimento, que é os livros educacionais, por exemplo, a apostila que a gente tem no Enseja, essa aula gravada. Fórmulas matemáticas também é um tipo de linguagem. Para você entender o que está escrito ali, você precisa entender primeiro a língua e, através disso, você entende o conhecimento que ela quer passar para você. Vamos lá, então. A primeira linguagem que a gente vai ver é a oral. Essa é a mais utilizada pela gente, né? A gente utiliza ela todos os dias, a qualquer momento, conversando com a vizinha, conversando com o empregador, conversando com um amigo. A oral é a que a gente mais exercita e a que a gente mais passa informação e sentimento para outras pessoas. Depois dela, a gente tem como que a gente mais vê assim no nosso dia a dia a linguagem escrita. Essa linguagem escrita, ela pode ser através de textos, pode ser através de propagandas, através de poemas, através de cartazes, de anúncios. Ela tem uma ampla variedade, certo? E ela também serve para, além da oral, para registrar aquela informação que foi passada. Então, ela é um upgrade, vamos dizer assim. Ela é uma melhoria da oral, porque você pode reconsultar, pode passar ela através de longas distâncias, como por exemplo uma carta onde você não teria a pessoa do lado para te ouvir. Então você consegue escrever isso e passar ele para outra pessoa que está muito longe de você, além também de conseguir registrar as coisas. Então, por exemplo, as civilizações antigas que desenvolveram a escrita, nós temos o conhecimento hoje em dia que elas conseguiram nos passar através dessa escrita como elas viviam, como era a civilização delas, os costumes, a religião e tudo mais. Então, a escrita, ela consegue romper tanto a barreira da distância, certo? De uma pessoa longe da outra, assim também como ela consegue romper a barreira do tempo. Ela consegue passar a informação do tempo presente para um tempo futuro. Vamos fazer um exercício de compreensão aqui para a gente distinguir melhor essas duas linguagens. Então vamos considerar a situação na qual a pessoa tenta se colocar no mercado de trabalho, ou seja, ela está à procura de emprego, e depois de olhar os anúncios nos classificados, selecionamos 4 dos anúncios. Então, essa pessoa selecionou 4 dos anúncios de emprego que ela viu no jornal e ela quer classificar
E a gente vai classificar qual método de linguagem oral ou escrita ela deve se utilizar. Então, o primeiro anúncio pede para enviar o currículo vitae, ou o currículo, para o endereço específico ou uma caixa postal. Então, o que a gente vai ter num currículo? A gente vai ter as informações sobre a pessoa que está se candidatando, no caso a gente, de forma escrita em papel, para poder enviar para a pessoa na caixa postal e no endereço específico. Então, a gente não vai utilizar a linguagem oral, e sim a linguagem escrita. O segundo anúncio dá o número de telefone esperando uma ligação. Ou seja, se ele espera uma ligação, ele quer o contato imediato. E o contato imediato a gente utiliza a linguagem oral, certo? Quando a gente fala no telefone, a gente utiliza a linguagem oral. Fornece o endereço eletrônico, o e-mail, para envio do currículo vitae. Mesmo que não seja uma carta, ou seja, não esteja escrito num papel, a linguagem escrita no computador também é escrita, correto? A linguagem também é escrita. Então, o currículo estando em forma eletrônica, ainda é escrita. Então, vamos lá revisando. A1 pede para enviar o currículo, então papel escrito. Dá o número de telefone, oral. Fornece o endereço eletrônico, escrito. E ao quarto e último, solicita o comparecimento para entrevista e trazer o currículo vitae. Então, solicita o comparecimento. Quando você solicita o comparecimento para a entrevista, o entrevistador vai fazer perguntas para você de forma oral. E pede também para você trazer o currículo, ou seja, escrita. Então, você vai ter os dois meios de comunicação nesse anúncio de emprego. Você vai ter a oral e a escrita. Visual. Uma imagem, ela também é um tipo de comunicação. Ela quer passar para a gente alguma coisa. Provavelmente vocês conhecem essa imagem aqui da mulher We Can Do It. Em português, Somos Capazes. É um cartaz de propaganda de esforço de guerra dos Estados Unidos. E ele foi baseado na força da mulher, tá vendo? Você consegue, olhando para a imagem, você consegue ter o sentimento que ela tá querendo passar pra gente. Ela quer passar um sentimento de mulher empoderada, de determinação, de encorajamento, de força, de que elas podem. E isso, depois nos tempos atuais, se tornou amplamente conhecida, né? E rompeu esse propósito estritamente durante a guerra, e agora é um símbolo de empoderamento feminino. E ele, pra mim, pelo menos, ele passa bem esse sentimento de força da mulher. E acredito eu também, e pelo artista, que esse é o sentimento que ele quer passar pra gente. Então, a visual, ele também é um tipo de comunicação. Não necessariamente necessita das palavras We can do it, somos capazes, que estava em cima, mas sem mesmo as palavras, ela consegue passar alguma coisa pra gente. O próximo, e também que a gente tem bastante conhecimento, que a gente convive bastante no dia a dia, é o audiovisual. O audiovisual hoje em dia é um dos maiores meios de comunicação no Brasil. Por quê? Pela pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD, cerca de 95,5% das casas possui pelo menos um aparelho de televisão. Então, ele é um meio de acesso à informação muito simples e muito fácil de ser acessado, porque muita gente tem uma televisão em casa. O audiovisual, ele pode ter uma gama de como ele vai te passar essa comunicação,
extremamente ampla. Por quê? Ele pode conversar com você, ele pode falar, ele pode mostrar imagens para você, ele pode colocar textos na tela para qual você consiga ler, ele pode passar linguagens matemáticas, que nós vamos ver mais para frente, para demonstrar alguma informação que ele quer te passar. E também, né? Mas tudo que ele faz, assim, ele não tem. Ele tem um motivo para isso, certo? Qual seria o motivo também dele? O que a televisão ganha com isso? Ela ganha te passando anúncios no meio das informações ou do programa que você quer assistir. Então é um jogo de interesses entre a emissora de televisão e o telespectador. Enquanto a televisão envia a informação para o telespectador paga, vamos dizer assim, assistindo as propagandas que são transmitidas entre essas informações. Ok. Acho que é só isso por audiovisual. Gestual. Gestual, a gente tem o mais famoso, o Libras, né? No Brasil, não é o mais famoso. Libras é a linguagem brasileira de sinais. Então, através de gestos manuais, a gente consegue se comunicar com as pessoas que possuem alguma deficiência auditiva ou de fala. E esses gestos vão além da linguagem brasileira de sinais também. Como, por exemplo, quando a gente faz um gesto de vamos embora com as mãos, ou uma careta de nossa, não estou gostando muito disso, também é um gestual, correto? Então, ela também é um tipo de comunicação e ela também serve para se passar informações e comunicação com outras pessoas. E a corporal. A corporal ela pode ser transmitida através de danças. Aqui a gente tem um exemplo da bailarina, que, por exemplo, o que ela quer transmitir para a gente com os movimentos do balé. Ela quer transmitir movimentos de fluidez, de leveza, de beleza. Então, a bailarina em si, ela utiliza da linguagem corporal para transmitir um sentimento para a gente. Temos também a linguagem matemática. A linguagem matemática ela vai desde as simples multiplicações até as fórmulas bem complexas. Então, por exemplo, vemos aí na imagem esquerda a menina fazendo as contas de matemática e ela está fazendo símbolos que representam números e símbolos que representam a multiplicação e a igualdade. Então, com isso, ela quer dizer que se tivermos 4 elementos de 4 vezes 4 elementos, a gente tem 16 elementos. Então, isso, toda a simbologia ali, ela está passando uma informação para a gente, mesmo que mais simples, de como funciona a matemática e como se você pode tirar proveito e resultados disso. Já à direita a gente tem algumas fórmulas, né, espalhadas aí, não vou me adentrar sobre o que elas significam, mas é uma linguagem mais complexa, ou seja, quando você está na pré-escola, você vai aprendendo os princípios básicos do português, por exemplo, vai aprendendo o que são as letras, o que são as vogais, o que são as consoantes, vai evoluindo, você consegue começar a formar palavras, que são as fórmulas mais simples. Com as palavras você forma textos, e esses textos vai evoluindo, 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 até você chegar numa forma bem mais complexa de escrita. A fórmula matemática é a mesma coisa, você aprende os números, você aprende a somar,
você aprende a subtrair, a multiplicar, a dividir. E com isso você vai conseguindo escrever equações, escrever fórmulas matemáticas mais complexas que também passam uma determinada informação. E por último, nós temos aqui a combinada, que eu coloquei um exemplo que a gente tem várias informações nela. A gente vai ter a informação escrita, são, por exemplo, aqui a gente tem o Covid-19 no Brasil, os resultados de vacinação dos dias 6/2 de 2023, atualizadas às 18 horas. Então, a gente tem ali, ó, se a gente olhar à esquerda, a gente vai ver o número de doses aplicadas e abaixo a progressão no tempo. Então, abril de 21, junho 21, outubro 21, janeiro 22, abril 22, junho 22, outubro 22. Na esquerda também, a gente vai ter o número de doses em milhões. Então, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e 4 milhões. Temos também as informações por cores, a informação visual dela. Então, o azul clarinho significa primeira dose por dia, o azul um pouco mais escuro, segunda dose por dia, verde, dose única por dia, e azul bem escuro, dose de reforço. Então, olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que no começo de 2021, foi quando começou a vacinação, a gente tinha uma grande parte do nosso gráfico com esse azul bem claro, porque era a primeira dose. E a gente consegue ver também quando começa a ser dado a segunda dose, quando começa a cair, ter o decaimento lá entre julho de 2021 e outubro de 2021, a gente consegue ver que o azul claro começa a cair e aquela parcela de azul um pouco mais escuro começa a ficar maior, que é quando as pessoas começaram a tomar a segunda dose da vacinação. E isso vai decrescendo, até que no final ali de outubro de 2022, a gente tem pequenas barrinhas, ou seja, poucas pessoas ainda estão tomando a vacina, pois a grande parte delas já foram vacinadas nos meses anteriores. Então a gente vai ter combinada de escrita, combinada de visual, combinada de matemática pelo tamanho das barras. E era isso. E será que a gente entendeu tudo? Será que entendemos tudo sobre as linguagens? Provavelmente não, tá? É uma coisa que tem que ser exercitada. Isso daqui é uma primeira aula que a gente vai entender melhor, vai desenvolver melhor essas linguagens a seguir das outras aulas também. Mas vamos fazer um exercício final. Sabemos agora que existem formas de linguagem e funções para elas. No quadro a seguir, que vai estar no próximo slide, teremos alguns meios de comunicação e algumas características e funções que podemos atribuir para elas. Seu trabalho, agora para casa, é preencher os quadros em branco, ou seja, os quadros sem nada, com uma das três cores, sinalizando a intensidade da relação entre elas. O que eu quero dizer com essa intensidade é verde sempre vai ter aquela característica, sempre. Nunca eu vou encontrar um texto ou que vai ser mostrado ali sem essa característica. Amarelo não está sempre presente, ou seja, às vezes eu posso ter, às vezes eu posso não ter, depende do escritor ou depende de quem quer passar essa informação. E vermelho nunca está presente. Aquele meio de comunicação não tem aquela característica. Então, esse é o quadro. A gente vai ter os meios de comunicação: livro, jornal, revista, site, rede social e folheto de mercado.
E as características, a gente vai ter apresenta título e subtítulo, possui índice ou sumário, é dividido por seções ou capítulos, tem numeração de páginas, traz vários assuntos, contém propaganda, verificam-se jogos de interesses entre quem escreve e quem lê, pode ser lido com os capítulos ou textos fora de ordem, toca música ou dá para conversar em voz alta com outra pessoa. Então, vamos aqui fazer o primeiro exemplo, que é apresenta título, subtítulo. O livro, ele apresenta título? Se sim, a gente vai colocar verde. Se nem sempre, a gente vai colocar amarelo. Se nunca possui título, a gente vai colocar vermelho. E a gente vai fazer isso para todos os tipos de comunicação: livro, jornal, revista, site, rede social e folheto de mercado, tá bom? Esse é o exercício de fixação. Pegue livros, jornais, revistas, sites, dá uma olhadinha, procura pelo menos 3 de cada um e verifica se existem essas características nesses tipos de linguagem, ok? E nos vemos na próxima aula.